os caminhos concretos da expertise jurídica, entregando a vanguarda do direito superior na prática. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. IEJA. Ensinar é o que fazemos direito. Muito bom dia. Eu me chamo Humberto Jacques de Medeiros, sou professor da Universidade de Brasília, sou do Ministério Público Federal. Tive a honra deste convite do IEJA e do ministro Salomão para conversar com os senhores e as senhoras hoje sobre processo penal eleitoral. A gente costuma dizer na universidade satiricamente que quem sabe faz, quem não sabe ensina. Tá? Então, por um acaso, eu já também trabalhei no Ministério Público Eleitoral, eu tenho alguma trajetória prática do funcionamento do sistema eleitoral e agora com a universidade, onde eu nunca lecionei eleitoral, sempre lecionei outras cadeiras, eu tenho pelo IEJA a chance de usar a minha experiência de professor universitário com a prática na Justiça Eleitoral para conversar com os senhores sobre o processo penal eleitoral. Quando eu montei esta uma hora que me foi franqueada para conversarmos, eu pensei como poderíamos fazer isso da maneira mais inteligente para que não fosse algo passageiro ou tão prático que envelhecesse essa nossa aula. Então a minha pretensão com os senhores e as senhoras é que a gente possa ter alguma coisa que lhes inquiete, para que vocês pensem o passado, o presente e o futuro do processo penal com um modo de perspectiva das problemáticas e por que os problemas surgem, vão e vêm nesse pensamento processual penal. Por isso, eu divido nossa conversa nesta manhã em 6 eixos, que eu imagino que cada um desses eixos correspondesse mais ou menos a 10 minutos, nós teríamos 60 minutos de diálogo nessa reunião. E esses eixos que eu coloco para os senhores são mais ou menos eixos que iluminam o processo penal eleitoral para compreendermos o que se passa dentro dele, além do procedimento. Os eixos que eu listo para vocês são: atenção, Código de Processo Penal, Código Eleitoral; atenção, princípio acusatório, princípio inquisitório; um outro eixo é jurisdição comum, jurisdição especializada; e o outro eixo é o caráter da jurisdição extraordinária eleitoral; e o último dos eixos, o direito penal em redução no sistema geral e o direito penal no direito eleitoral. Ou seja, como é que nós estamos no sistema processual penal eleitoral comparativamente. Somos mais uma órbita no sistema processual penal ou somos um outro sistema? Dizendo de outra forma, deixa eu fazer uma alegoria com os senhores e as senhoras. Processo civil é uno, muito sólido. Mas eu tenho o processo do trabalho. E aí nós nos perguntamos, o processo do trabalho é um capítulo do processo civil ou ele tem grande autonomia com relação ao processo civil? Existem regras muito próprias do processo do trabalho que não são idênticas ao processo civil e a jurisdição trabalhista termina no TST. Ou seja, é um tribunal, um sistema judiciário à parte que faz o controle, que faz o exame da legalidade do processo do trabalho, o que faz com que não exista uma instância que funda o processo do trabalho com o processo civil. A mesma coisa, diria eu, com o processo penal eleitoral e o processo penal de um modo geral. Se nós formos trabalhar, e é essa a primeira indicação que eu faço aos senhores e às senhoras, toda vez que quisermos dar uma solução completa, definitiva, orgânica, estruturante para o processo penal eleitoral, junto com o processo penal comum, devemos buscar como base para essa solução a Constituição. Porque aí sim, a Constituição é um ponto de partida único para todo o sistema processual
penal brasileiro, seja penal federal, penal estadual, penal militar, penal eleitoral. Então, de largada, eu gostaria que percebêssemos que uma das tensões que vai ser frequente nos problemas de processo penal eleitoral é a tensão do nível de autonomia, o nível de autonomia que o processo penal tem quando no campo eleitoral do resto do processo penal. Então, nesses eixos, vamos para esse que eu já comecei a tratar com os senhores e as senhoras, que é a relação CPP, Código Eleitoral, legislação eleitoral. Essa tensão é solúvel por dois caminhos. Um primeiro caminho é dizer, o Código Eleitoral, naquilo que ele disciplina por completo, vocês verão em todos os problemas que aconteceram ou acontecerão, este ponto. Uma linha de raciocínio é dizer, quando o Código Eleitoral, quando a legislação eleitoral trata da matéria processual de maneira exauriente, não há espaço para buscarmos no CPP soluções. Outro modo de raciocínio frequente é dizer, não, o CPP é o principal diploma processual eleitoral, processual penal, mas muito do que está dito nele, muito daquilo que se diz nele, é, na verdade, a teoria geral, é aquilo que se irradia para todo o processo penal, não importa onde ele se encontra. Então, essa é uma tensão bastante evidente vai valer a regra especial derroga a regra geral e teríamos um processo penal eleitoral centrado em regras eleitorais. E o outro argumento, do outro lado da tribuna, é a ideia de que não. Todas as inovações no Código de Processo Eleitoral se projetam para processo penal, se projetam para todos os sistemas processuais penais. Esse segundo argumento é válido, digo para os senhores e as senhoras, toda vez que nós fizermos uma ligação entre a inovação feita na legislação processual penal de um modo geral e a Constituição. Se nós conseguirmos ligar a mudança da legislação processual penal com a Constituição, podemos conversar, podemos dialogar sobre a existência ou não de uma irradiação do CPP para a legislação eleitoral. Então, por exemplo, vamos dar exemplos ao longo dos anos e projeções desses problemas. Veio a Lei 9.099, que criou o Juizado Especial Criminal. Aceitamos o Juizado Especial Eleitoral, essa mudança para a Justiça Federal, para a Justiça Comum, mas não introduzimos o Juizado Especial Criminal na Justiça Eleitoral. Usamos as regras, a transação penal, a suspensão do processo, os institutos vieram, mas não essa instância nova para a solução desses conflitos processuais penais. Então, houve uma absorção parcial da Lei 9.099. Aquilo que era específico não veio e aquilo que era genérico, a abertura para um direito processual penal negocial, nós recebemos no direito processual penal eleitoral. Processo cautelar. O processo penal eleitoral não dispõe de grande carga de matéria cautelar. Então, usamos o CPP subsidiariamente em matéria de cautelares. Então, modificações que nós façamos na legislação cautelar do processo penal se projetam para o processo penal eleitoral porque não há no Código Eleitoral um capítulo de processo penal cautelar. Então, são regras de compatibilização. A Lei 11.719, que fez inovações como deslocar para onde vai o interrogatório do réu. A absolvição sumária. São figuras que foram colocadas no procedimento. Se você entender que foi uma mudança de procedimento, não repercute no processo penal. Se entendermos que é uma mudança estruturante do processo e que está ligada a um fundamento constitucional, seria obrigatória a repercussão dessas modificações para dentro do processo penal eleitoral.
Rejeição de denúncia. O Código de Processo Penal fala na figura do recurso sentido estrito com prazo de 5 dias. O Código Eleitoral fala no recurso de prazo de 3 dias. Eu tenho uma regra específica para o direito processual penal eleitoral e uma tensão com o recurso sentido estrito do Código de Processo Penal. Valeria a regra mais prudente, que é a regra de que a norma especial afasta a norma geral. Mas vamos adiante ver outros eixos que tensionam essas soluções. Embargos de declaração. Um outro problema. 5 dias no CPC é muito. 5 dias, convenhamos, 5 dias no processo eleitoral é tempo demais para ser transposto do CPC. O Código Eleitoral não tem a previsão de embargos de declaração de um modo geral, e aí a gente se socorre da Constituição com o direito de petição. Mas, para o processo penal eleitoral, a gente usa o prazo de 2 dias que está previsto no CPP. Então, existe um mosaico e a gente vai ajustando as regras do processo penal. Eu poderia lhes ensinar o processo penal eleitoral dominante, mas o que eu acho que é mais importante é vocês entenderem quais são os determinantes, não o dominante, mas quais são os determinantes e como eles são ponderados nos casos que vão surgindo ao longo do tempo. Então, 11 minutos, estou bem nos 10 minutos desse primeiro eixo, voltaria a ele mais à frente. Pegando um mote na Constituição, eu vou para o segundo eixo, que é a tensão, princípio acusatório, princípio inquisitório. É evidente que a nossa Constituição fez uma opção de sede constitucional em favor de um sistema processual penal acusatório, em que há um Ministério Público que toma conta da jurisdição penal, da iniciativa na jurisdição penal e pugna-se por uma justiça mais inerte, mais passiva, sem poderes de inquisição. Esse é o modelo da Constituição. Mas é esse o modelo do CPP puro? E é esse o modelo do Código Eleitoral puro? Não, não é. Nós sabemos que não é e que há na legislação eleitoral brasileira, para sua genética, um protagonismo judiciário. Quando a Assis Brasil luta por anos para que existisse uma justiça eleitoral, existissem máquinas de votação, é que se abolisse o sistema em que a própria política controlava as eleições. E a retirada da política aponta na ida para uma técnica. E a técnica seria a ideia de investirmos, apostarmos a isenção do judiciário no processo eleitoral. Então, a nossa justiça eleitoral tem um protagonismo muito forte. Ou seja, o juiz eleitoral julga, a justiça eleitoral norma, faz regras, faz resoluções, ela tem um quê de nomogenético, ela gera regras, ela aplica regras como administradora das eleições e ela julga. Então, são os 3 funções, uma função executiva, uma função normativa e uma função judiciária num mesmo órgão. Então, é óbvio que esse DNA da justiça eleitoral traz a ela uma tensão com o princípio acusatório. E se deixarmos pelo atavismo, há um protagonismo judicial na justiça eleitoral, que seria uma tensão ordinária com o princípio acusatório. Mas o princípio acusatório é o que está na Constituição e é para onde nós temos caminhado a passos largos. Digo passos largos em que aspecto? Vamos lá? Peguemos a DIN 5104. Foi quando o Supremo disse, a partir da Constituição, que a resolução do TSE, que permitia a abertura de inquérito policial por crime eleitoral pelo juiz, era uma violação ao princípio acusatório. Então, ali é uma sinalização pelo Supremo de que sim, vige o princípio
acusatório no processo penal eleitoral. A ação penal é pública, todos os crimes são públicos e incondicionados. Então, isso significa, está no Código Eleitoral, lá, 355, é antigo, de que a titularidade da ação penal, a quebra da inércia da justiça para a jurisdição penal, depende da iniciativa do Ministério Público. Então, é o princípio acusatório se fazendo muito presente. Dilemas. A gente vai trabalhar com todos os eixos, a gente vai ver algumas outras tensões que os outros eixos trazem para isso. Mas pensemos nessa tensão acusatório-inquisitório, o pacote anticrime. O pacote anticrime traz, ok, está suspenso, o Supremo vai resolver ainda o que vai fazer com algumas regras processuais penais do pacote anticrime para o processo penal de um modo geral, e teremos que refletir como isso repercutirá na justiça eleitoral. Então, não vou lhes dar respostas, nem quero ter uma bola de cristal, mas a resposta passa pelo equilíbrio dos eixos que estamos conversando. Então, o juiz de garantias, que está no pacote anticrime, na mudança do CPP, que está sub júdice no Supremo, se o Supremo entender que o juiz de garantias é constitucional, os senhores e as senhoras acham que deveria haver um juiz de garantias na justiça eleitoral, no processo penal eleitoral, porque isso é da essência do princípio acusatório, ou não, daríamos ao juiz de garantias na justiça eleitoral o mesmo status que demos ao juizado especial. É uma figura de competência, é forma, não é conteúdo, migram as possibilidades, mas não criam-se os órgãos. Não vou responder, não estou aqui, mas a solução passa pelo equilíbrio desses nossos 6 eixos. A nova disciplina do arquivamento, que também está no Supremo, tá, do Ministério Público, não arquivar perante a Justiça, mas arquivar comunicando as partes, vítima, investigado, a polícia e a revisão ser dentro do Ministério Público, é uma coisa que nós já temos na Lei 75, funcionam hoje 2 caminhos no processo penal corrente, mas como isso virá na inovação, que está em FIRE, está a caminho, a solução de como se resolverá esse problema lá adiante passa pela ponderação de todos esses valores. Mas lembrem-se, o princípio acusatório nessas tensões não é uma regra de CPP, de legislação processual penal versus legislação eleitoral. Isto aqui está atado em sede constitucional e aí isso dá uma outra coloração para o problema. Mas é um dos eixos que ilumina essas tensões. Outro eixo do processo que resolve os nossos problemas em processo penal eleitoral é uma tensão natural entre justiça comum e justiça especializada. O que é isso? O que é isso? A justiça eleitoral é uma justiça especializada, tá? É uma justiça federal especializada, e isso dá a regra de que o específico afasta o geral, mas malgrado ela seja uma justiça especializada, como é a justiça do trabalho, como é a justiça militar, tá? A justiça militar tem seu Código Penal Militar, tem seu Código de Processo Penal Militar e vive aquele universo, tá? Aquele universo absolutamente autônomo. A justiça eleitoral poderia ser, em matéria processual, como a justiça do trabalho ou como a justiça militar, inclusive com um vértice da sua jurisdição a dizer as regras, inclusive processuais. Mas a composição da justiça eleitoral é feita numericamente, ela é majoritariamente feita por magistrados da justiça comum. E aí, essa carga de comum da justiça, dos quadros da justiça eleitoral, faz com que ela tenha, volta e meia, uma tendência a soluções CPP e não soluções eleitorais. Então, eu diria,
a admissão do recurso em sentido estrito como mecanismo para rejeição de denúncia, para discutir a rejeição da denúncia, é uma predominância, não da especificidade do processo penal eleitoral, mas um momento onde a composição da justiça eleitoral tem uma vocação para o geral do CPP e não para o específico, como fazem a Justiça do Trabalho e a Militar, porque também os quadros da Justiça do Trabalho e Militar, que são especializadas, são quadros permanentes. E os quadros da Justiça Eleitoral são quadros periódicos. Ninguém é juiz eleitoral, promotor eleitoral toda a vida. E aí, como sempre estão entrando e saindo quadros, estão sempre se renovando, é muito mais orgânico, é muito mais garantido, é muito mais seguro o leito do processo penal comum. Então, por vezes, veremos esse tipo de tensão, em que, malgrado haja uma especialização de regra e pelos outros valores caminharíamos pelo processo penal eleitoral autônomo, tá? Nós temos, pelos quadros que estão ali, um chamado, uma força, um vetor na direção de um predomínio do processo penal do CPP. Igualmente, tá, vamos lá, um outro exemplo onde isso fica bem patente, a questão policial. Os inquéritos criminais eleitorais são, em princípio, inquéritos da Polícia Federal. Porque a Justiça Eleitoral é uma justiça federal, é uma justiça da União. Mas a dispersão da Justiça Eleitoral no território é enorme e é muito superior à dispersão da Polícia Federal no território nacional. E aí, o TSE, a doutrina, a legislação, aceitou com naturalidade que a Polícia Civil Estadual operasse de maneira subsidiária, que é uma maneira elegante de não esvaziarmos a Polícia Federal, mas numericamente é muito relevante o papel da Polícia Civil Estadual na jurisdição eleitoral penal. E aí você colocou um juiz de origem estadual, um promotor de origem estadual, um delegado de origem estadual que tenderão naturalmente, e que estão nisso provisoriamente, temporariamente, tenderão naturalmente na direção das regras do CPP e não das regras que o direito eleitoral tenha em matéria processual penal. Então, há essa evidente, essa natural inclinação nesse sentido. Isso faz também com que essa justiça comum versus justiça especializada, essa tensão, indique a solução das conexões. Ou seja, a figura da conexão do Código de Processo Penal no campo eleitoral indica uma vis atrativa enorme da justiça eleitoral. A justiça especializada atrai para si os crimes conexos aos eleitorais. Essa é uma regra pacífica, volta e meia tem alguma tensão ao redor disso, mas não podemos perder de vista que a noção de especializada, a especialização aqui prepondera em fazer com que na maior parte dos casos na história da jurisprudência tenha sempre prevalecido a ideia de que a justiça eleitoral, a partir da Constituição, teria, pela sua especialização, a atração da conexão dos crimes e não a cisão disto. Nesse mesmo caminho, a razão pela qual não temos um juizado especial na justiça eleitoral. Poxa, aqui, Humberto, esse seu eixo não fez toda a energia. Se a energia da concepção comum fosse tão forte, teríamos criado juizados especiais na justiça eleitoral e não os criamos. E aí vamos ver, quando vier o juiz de garantia, como esses vetores vão atuar para resolver a adoção ou não do juiz de garantias para o processo penal eleitoral. E uma última pergunta para vocês ficarem pensando para onde vamos, como resolve isso. Estamos em processo penal. Existe processo penal sem defesa? E a defensoria? Quem é o defensor natural, entre aspas, se é que isso existe, quem é o defensor natural para o processo penal eleitoral?
Chamamos a Defensoria Pública Estadual ou chamamos a Defensoria Pública da União para funcionar aqui? Faremos a mesma coisa que fizemos com a Polícia Federal e daremos uma subsidiariedade, diremos que são concorrentes, que a defesa não possui monopólios. Tá? De novo, problemas processuais, tá? Que tem uma matriz no equacionamento desses eixos. Outro dado que eu queria, outro eixo que ilumina as tensões do processo penal é a questão da extraordinariedade do vértice da justiça eleitoral. Ou seja, enquanto o processo penal comum tem no seu vértice o Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça cede ministros seus ao TSE, sempre há dois grandes nomes do TSE, do STJ no TSE, a levar ao TSE o olhar do Tribunal da Cidadania sobre matérias comuns, às vezes, como o processo penal. Esse TSE também tem 3 ministros do Supremo que trazem muito da jurisdição constitucional para a Corte. E isso faz um equilíbrio. Dois órgãos jurisdicionais de vértice se encontram na feitura da jurisdição do TSE, mas o que escapa às vezes ao cuidado das pessoas é que enquanto na justiça comum, a jurisdição extraordinária é acionada ao mesmo tempo, ou seja, de um acórdão de um tribunal de justiça se faz um RESP para o STJ e se faz um RE para o Supremo, um recurso extraordinário para o Supremo e um recurso especial para o STJ, e esses recursos são simultâneos, são ajuizados nos mesmos prazos, um para matéria legal, outro para matéria constitucional, são julgados de maneira sucessiva, mas são ajuizados simultaneamente. No processo eleitoral, em matéria de processo eleitoral, nós temos a sucessividade. Ou seja, se ingressa com recurso especial para a justiça, o vértice da justiça eleitoral, o TSE, e depois do julgamento do TSE, é possível ir-se ao Supremo num recurso extraordinário. O recurso extraordinário eleitoral é sucessivo ao recurso especial eleitoral, o que não acontece na justiça comum, na jurisdição comum, onde são sucessivos no julgamento, mas não no ajuizamento, são simultâneos no ajuizamento. O que é importante destacar é que, malgrado nós tenhamos essa organização de caminho recursal, lembremos que o habeas corpus do STJ para o Supremo, em todas as matérias, matéria processual penal e matéria penal, faz com que o Supremo acabe por se tornar vértice nos dois sistemas. Quero dizer que, malgrado o RE, e o recurso extraordinário, e o RESP sejam interpostos contra o acórdão do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal, uma vez decidida a causa no STJ, ainda há uma via de levarmos a matéria do STJ para o Supremo pelos habeas corpus. O que faz, então, uma certa aproximação em matéria de jurisdição processual penal, eleitoral e processual penal comum. Para ambas há uma via aberta ao Supremo. Do STJ para o Supremo pelo habeas corpus e do TSE para o Supremo pelo RE sucessivo e pelo habeas corpus. Então, a posição do Supremo final é ampliada e, por isso, as bases constitucionais em matéria de processo penal passam a ser muitíssimo decisivas na palavra final do tema. Se o tempo nos permitir, a gente chega a alguns casos concretos onde vimos esse tipo de atuação do Supremo ser muito importante. O outro eixo que inquieta-me, e eu precisava explicar-los, porque eu deixei ele mais para frente, é um eixo que vai
ter mais contradições, mais tensões entre aquilo que acontece no processo penal comum e aquilo que acontece no processo penal eleitoral. O que é isso? É a lógica, todo o pensamento, todo o debate, o caminhar, o norte para onde parece que vamos em matéria processual penal geral, é fruto, tem uma ligação com concepções de direito penal. E cada vez mais pensamentos abolicionistas, direito penal mínimo, direito penal como última ratio, têm ganhado vigor no nosso sistema. E abrimos, por exemplo, no processo penal, fruto disso, um processual penal negocial. Acordo de não persecução penal, transação penal, suspensão condicional do processo. A obrigatoriedade da ação penal tem sido abrandada com vigor, tanto pelo princípio acusatório, ampliando os poderes do Ministério Público, a discricionariedade do Ministério Público, como, por outro lado, por uma redução da penalização excessiva de condutas na sociedade. Então, há um vento que sopra na direção de um processo penal essencial, onde somente aquilo que fosse absolutamente intolerável deveria ser repreendido pelo direito penal. E coisas menos graves caminhariam para contravenções ou infrações administrativas. Vocês verão, senhores e senhoras, verão muitas pessoas que defendem um direito penal essencial, tá? E uma descriminalização de muitíssimas condutas. Esse discurso é automaticamente transponível para o direito eleitoral? E aí, digo, aqui não é mais uma questão apenas de especial, geral, comum, especializada, legislação, regra geral, regra particular, mas aqui há ventos distintos. Ventos distintos, e aí temos que ter um pouco mais de atenção sobre isso. As contradições são um pouco mais fortes aqui. E aí precisamos ver como as contradições têm sido lidadas na modificação do direito penal e como isso se projeta se esses mesmos ventos, essas mesmas forças colidem no direito eleitoral e no processo penal eleitoral. Quero dizer o quê? Toda vez que alguém fala que podemos descriminalizar alguma conduta e transformá-la em alguma coisa sancionável administrativamente, nós estamos dizendo, tiremos isso da jurisdição e coloquemos isso na administração. Isso não justifica o gasto de um juiz, de um promotor e de um processo penal. Isso pode ser, sim, um juízo de valor sobre o tamanho da reprovabilidade de uma conduta tipificada. Essa conduta está tipificada e ela é altamente reprovável, pouco reprovável, uma coisa que não é nem tão importante e está como crime. Os meus cabelos brancos me permitem dizer que eu ainda vi no código, não na vida real, não na justiça, adultério ser crime. Adultério era crime no Brasil. Então, a mudança de costumes, a mudança social, vários argumentos de ordem prática e de estrépitos, disseram não, tire isso daí. Não justifica esse valor da fidelidade conjugal ser protegido por um tipo penal. Bom, a pergunta é que na hora que você descriminaliza condutas, que você diminui as condutas e transfere para a administração, como faltas administrativas ou faltas civis, você está abrindo mão do quê? Do princípio acusatório, tá? Retirando a acusação livre, independente, autônoma. O princípio acusatório é típico do processo penal, mas não é típico de outros campos, inclusive o administrativo. Então, a descriminalização, que é um direito penal menor, um direito penal última ratio,
que é uma tendência ótima para o Código Penal como um todo, é discutível se ele é transponível sem problemas para o direito penal. Para o direito eleitoral. Uma das razões pelas quais o princípio acusatório vige é não permitirmos a vingança privada. E aí, um magistrado independente e incondicionado para decidir acusar ou não, que é o INP, é uma barreira à vingança privada, é uma barreira ao litígio em matéria penal por outros fatores que não a reprovabilidade e a força da lei. Mas, na hora que você migra para o campo administrativo da matéria, você começa a simplificar os controles sobre a iniciativa sancionatória. Mais do que isso, que são as contradições, mais do que isso, a matéria administrativa eleitoral está com quem? A matéria administrativa eleitoral está com a Justiça Eleitoral, está com um juiz. Lembra como há poucos instantes eu vos tratei que o juiz eleitoral, a Justiça Eleitoral faz normas, uma função normativa, ela administra as eleições, uma função executiva, e ela julga, que é uma função jurisdicional. Se nós descriminalizamos, o vetor da descriminalização e transformação de faltas em infrações administrativas tem um significado no Código Penal, mas tem outro significado no Código Eleitoral. Significaria uma ampliação do protagonismo dos juízes quando a gente tem, a partir da Constituição, uma lógica de redução do protagonismo judicial. Então, a lógica do direito penal mínimo, de um direito penal menor, que implica um processo penal menor, não é automaticamente transponível para o direito eleitoral. Por quê? Porque a transformação de infrações em infrações administrativas abala o princípio acusatório e aumenta o princípio inquisitório. Então, essa é uma especificidade da Justiça Eleitoral que não permite uma migração tão automática de alguns raciocínios do sistema processual penal e penal geral para o penal eleitoral. Outro problema grave, que precisamos olhar aqui, é o fato de que a mais grave das penas, o que seria na Justiça Eleitoral o correspondente à pena de morte na Justiça Comum, é o que nós conhecemos por ineligibilidade. A ineligibilidade é, para os sujeitos da Justiça Eleitoral, a mais severa das penas. É quase o correspondente à pena de morte. A pena de morte não é aceita no direito penal no nosso sistema jurídico como um todo, mas a inelegibilidade, que é para os direitos políticos o equivalente à morte, é a morte eleitoral, é a morte cidadã de um indivíduo, ela está presente e mais. Ela está presente extrapenal. A mais grave das penas no direito como um todo é sempre a pena que vem do direito penal. Mas no sistema eleitoral, nós, pelos ajustes, como a história foi agindo, nós criamos muitas figuras de inelegibilidade em sede civil. Então, a mais grave das penas não decorre de um crime eleitoral. A mais grave das penas, eu posso ter um crime eleitoral que chegue a uma pena que acabe redundando em inelegibilidade, como outros crimes do direito penal comum fazem isso. Mas é possível, pelo caminho civil, da conduta vedada, da captação ilícita de sufrágio, a irregularidade de contas. Nós temos matérias cíveis que têm a capacidade de aplicar uma pena mais grave que as próprias penas do direito penal eleitoral. Então, houve no processo, dentro do campo eleitoral, um empoderamento do espaço cível em detrimento do espaço penal.
E aí você pode dizer, poxa, aparentemente as penas mais graves não estão vindo do processo penal, com todas as suas garantias e com o princípio acusatório. Não. Eu posso ter inelegibilidade a partir de julgamento de contas. Matéria civil. Então, percebamos que houve uma modificação da tábua de valores. No mundo extraeleitoral, nós achávamos que as penas, as mais duras sanções que o direito pode aplicar a alguém são sanções penais, e no direito eleitoral nós colocamos as mais graves sanções possíveis de serem aplicadas fora da jurisdição penal eleitoral. Faço um paralelo com essa mesma tensão de forças com os senhores e as senhoras para observarem as recentes alterações da lei de improbidade. Ou seja, se vocês forem à mídia, verão jornalistas e pessoas cultas falarem em crime de improbidade. Aquele político, aquele gestor, aquele administrador cometeu um crime de improbidade. Eram tão graves, são tão graves e foram tão usadas as sanções da lei de improbidade que muitas pessoas enxergavam na lei de improbidade um direito penal civil. Ou seja, uma pena muito forte, tá, com um sistema de direito civil, de direito processual civil, não penal e processual penal, ao ponto de os leigos falarem em crime de improbidade, quando na verdade é uma ação civil. E as modificações que foram feitas recentemente na ação de improbidade, de certo modo, entre muitas explicações históricas e políticas que podem ser dadas, mas, entre outras, há a ideia de um reequilíbrio no nosso sistema. Ou seja, penas, sanções muito graves pressupõem alguns valores, algumas premissas que o processo penal e o sistema acusatório trata muito bem há muitos anos e que o processo civil não trata da mesma forma. Então, sanções tão graves quanto a de improbidade estavam rodando em bases não processuais penais, em bases não penalísticas, e por isso houve uma modificação na lei de improbidade. Então, essa mesma tensão poderíamos olhar para a sanção de inelegibilidade. É a sanção mais dura, que é a pena de morte do direito eleitoral, porém, ela não é fruto exclusivo de processo penal eleitoral. Ela é possível em ações cíveis, tá? Ações de natureza civil, não penal, e sem todos os rigores, sem todos os valores, sem todas as ideias que inspiram o processo penal. Os mesmos ventos que fizeram a lei de improbidade, fizeram a lei da ficha limpa, a captação ilícita de sufrágio. Então, esses mesmos ventos que refluíram na improbidade, talvez possam vir a refluir no campo eleitoral, e aí a gente pode viver no futuro um novo vigor, uma nova fase áurea para o processo penal eleitoral. Ou seja, aquilo que não for crime eleitoral não poderia gerar uma inelegibilidade. Não estou a propor isso, mas estou a lhes dizer que uma harmonia do que aconteceu na improbidade, uma harmonização como aconteceu na improbidade, poderia vir a acontecer no direito penal e processual penal eleitoral, trazendo para cá essa mesma tônica. Lembremos que não há um ramo do direito, isso poderia ser até mais um eixo, não coloquei esse eixo, mas tenho tempo, poderia ser mais um eixo para nós compreendermos o sistema processual penal eleitoral, com a lembrança de que não há um campo onde exista um diálogo mais intenso entre o legislador e a jurisdição. Ou seja, todo mundo no parlamento, qualquer parlamentar entende de direito eleitoral porque chegou ali por intermédio do direito eleitoral. Então, qualquer parlamentar, deputado ou senador tem opinião em qualquer tema de direito eleitoral porque eles viveram isso, viveram e sobreviveram e tiveram sucesso nisso.
Então, todo mundo no parlamento consegue opinar sobre isso, e há um diálogo de a jurisprudência feita pelo TSE comporta resposta legislativa com mudança da legislação eleitoral para reequilibrar, para readequar o ponto de equilíbrio em que a justiça, a jurisdição, resolveu com aquele ponto, com aquele tema. Então, esse sistema dialógico e rápido, temos eleições a cada 2 anos, eleições a cada 2 anos, e a legislação tem que estar pronta um ano antes das eleições, faz com que nós tenhamos, nos anos ímpares, tá, uma grande preocupação com modificações do sistema da legislação eleitoral, e isso torna muito fácil uma mudança processual penal eleitoral, mais do que mudarmos todo o código de processo penal. A transação penal e o acordo de não persecução penal, o ANPP, por exemplo, tá? A vinda dele para o direito penal eleitoral e para o direito processual penal eleitoral nos coloca, de novo, tá? A atenção sobre e para que queremos um direito penal e para que queremos um direito processual penal. Queremos para as maiores sanções, e aí, então, inelegibilidade teria que ser resultado de processo penal, não de processo jurisdicional. Queremos direito penal para fazer reservas de jurisdição? Somente a justiça pode fazer isso? Ou queremos direito penal para ter punição, para termos medo, para termos respeito, ordem, progresso, temor? Ou não, o que queremos é adesão dos atores da legislação penal, da legislação eleitoral ao sistema eleitoral. Então, o que queremos? Para onde vamos nisso? E aí sim, se nós queremos essa normatividade, se o que nós queremos é que a legislação eleitoral seja respeitada, acatada, que todo mundo tenha uma adesão enorme a ela, o direito penal não é o único caminho para essa adesão. Então, menos. Agora, se nós queremos gente punida, gente inviabilizada, gente expulsa do jogo eleitoral, é melhor que isso aconteça pelo sistema processual penal, que é o sistema máximo de garantias para as maiores sanções. Mas estamos hoje com 2 problemas: sanções altíssimas fora do processo penal eleitoral, como a inelegibilidade, e temos, ao mesmo tempo, sopros de despenalização. Esses sopros de redução do direito penal, esses sopros de, como diria, verter crimes para atos infracionais, para infração administrativa, soa de uma certa maneira no direito penal de um modo geral, mas quando a gente traz isso para a justiça eleitoral, temos o problema de que a administração, aqui a administração é um espaço também jurisdicional. E aí a gente teria uma tensão posta, uma tensão evidente entre o protagonismo para alguns atores do sistema político, um protagonismo excessivo das autoridades judiciárias dentro do campo da política. Temos tempo e eu quero então exercitar com vocês alguma casuística, faltam 10 minutos, tá? Alguma casuística sobre essas tensões se resolvendo. Claro que ao longo do exame desses eixos com os senhores e as senhoras, eu fui já plantando problemas e relembrando soluções que já demos. Tá? Mas eu queria provocá-los, tá, sobre três tensões, tá? 3 questões em aberto. A primeira delas é a prerrogativa de função. Tá? Nós sabemos que o Supremo tem reduzido o campo do foro especial para autoridades e a solução, a régua para a solução passou a ser estar ou não estar no exercício da função.
E aí isso faz com que 99,9% dos crimes eleitorais estejam com os juízes eleitorais e os promotores eleitorais. Porque em matéria eleitoral, ninguém que tem o foro especial está no exercício da sua função. Então, há uma predominância absoluta da competência criminal de promotores eleitorais e juízes eleitorais de piso de primeiro grau. Só queria incomodá-los com a força da Constituição, quando ela, e aí não tem resposta, só quero lhes dividir o problema, quando a Constituição diz que habeas corpus em favor de parlamentares, o foro é o do Supremo Tribunal Federal. Então, a jurisprudência formada e consolidada é sobre a ação penal em desfavor de autoridades, mas nós ainda não exercitamos a discussão da defesa. Se na hora de proteger a sua liberdade individual, um parlamentar tem, pelo artigo 102.1c, acesso direto ao Supremo Tribunal Federal como paciente de um habeas corpus. E como um governador, teria como paciente em habeas corpus o foro do STJ, o 105.1c. Não vou lhes dar a resposta, não estou insinuando-lhes que isso seja um furo no sistema, mas é algo que a casuística não chegou e que eu lhes sugeriria que vocês pensassem como os nossos 6 eixos em tensão, como é que esses nossos 6 eixos ditariam a solução para esse exercício que eu lhes proponho. Um outro exercício que eu lhes proponho, usando os 6 eixos que eu mencionei, são os crimes de internet. Os crimes de internet, os crimes praticados no ambiente da internet, tiveram uma boa atenção sobre se eles seriam... O forte foi pedofilia, né? O forte foi os crimes de pedofilia, imagens pornográficas de crianças, pornografia infantil, Estatuto da Criança e do Adolescente, e a discussão se isso seria justiça federal ou seria justiça estadual. E o Supremo Tribunal Federal, no RE da lavra do ministro Marco Aurélio, acabou apontando pela competência federal, malgrado os julgados do STJ. De novo, o exemplo que eu lhes dou, como ter um vértice pode mudar as coisas. O Supremo inclinou-se, por maioria, pela ideia de que a divulgação das imagens dessas crianças posta na internet não só teria transnacionalidade pelo tratado em matéria de proteção da infância, como também essas imagens na internet alcançariam o mundo. Então esse crime estaria aqui e estaria em todo o planeta, e aí o Supremo se inclina pela jurisdição federal. Mas eu quero trazer isso para os nossos problemas eleitorais de crimes eleitorais cometidos pela internet. Ninguém aqui é romântico de pensar que as paixões não alcancem a internet nas eleições, e aí vale, a meu sentir, a jurisprudência do STJ, que abrandou gradualmente a discussão sobre onde está o provedor. Onde está o provedor em que esta ofensa, em que esse crime se propaga, para onde está a pessoa que publicou, onde está o IP do computador onde o crime contra a honra foi praticado. Mesmo sendo público pela internet, o STJ tem uma jurisprudência formada dizendo que, nesse aspecto, a internet é acidental, e por isso a justiça seria a estadual. Mas eu não estou aqui a provocar os senhores sobre federal e estadual, porque nós somos eleitorais. Não é essa a discussão. Mas a discussão é
qual juiz eleitoral? O juiz do IP, onde está o computador, onde se fez o upload da ofensa, e até nós acharmos esse IP, quem investiga, quem apura, quem é o juiz eleitoral natural. Sendo certo que vai ser um crime eleitoral, sendo certo que a Justiça Eleitoral é federal e especializada, estaria resolvida aqui a tensão federal e estadual. Não é esse o nosso problema. O nosso problema é a competência em razão do local, territorial. Seria o do IP, onde se colocou a ofensa na internet, e se esse IP foi feito no exterior. Tá? Como resolver as questões territoriais, de competência territorial. E aí eles indicam que, ao meu sentir, a jurisprudência do STJ, a jurisprudência de processo penal geral do STJ, me parece 100% adequada à justiça eleitoral. Mas, tendo atenção sobre fake news, nós veremos o que sucederá. Lhes digo que, há 4 anos atrás, quando a Procuradora-Geral da República requisitou à Polícia Federal um inquérito sobre veiculação de notícias falsas na campanha eleitoral, este inquérito a requisição foi direto à Direção-Geral da Polícia Federal, esse inquérito foi aberto e, na hora de decidir-se pelo controle jurisdicional do inquérito, pela definição do juiz natural e do promotor natural, acabou sendo premiada o juiz de competência criminal aqui do Distrito Federal em matéria eleitoral e o promotor dali. Então, ainda que fosse uma discussão enorme sobre fake news, não se achando de onde vinha, quem postou, se formou a competência para a Justiça do Distrito Federal neste tempo. Então, se a casuística de internet, de crimes na internet, crescer, nós veremos a jurisprudência do STJ, que é a mais avançada no tema, se precipitando para a Justiça Eleitoral na definição da competência, e como diz o STJ como regra final, o primeiro juiz que conheceu da causa é o juiz natural para os feitos de internet, enquanto a gente não consegue descobrir da onde vem o IP, onde foi que ocorreu o ato criminoso na direção da rede mundial de computadores. E aí, a última provocação minha, já falei de competência, como é que alguém fala de processo penal, não fala de prova, tá? E aí eu queria provocar-lhes para pensarem sobre as gravações, as provas gravadas. Tá? O TSE, por maioria, 4-3, ministro Salomão, nosso anfitrião, ministro Mauro Campbell, Carlos Orbach e Alexandre de Moraes de um lado, e os outros 3, o ministro Barroso, o ministro Fachin e Sérgio Banhos, por 4-3, o Supremo entendeu que as gravações ambientais, lembram-se? As gravações de conversas em locais privados, sem prévia autorização judicial, não podem ser utilizadas como prova de crime eleitoral. Devem se lembrar aquelas reuniões gravadas e alguém trazia um gravador mostrando um candidato com um comportamento reprovável. E aí essas gravações, que foram a discussão se elas podiam ou não podiam ser usadas, não sendo um comício, não sendo uma área aberta, mas sendo em área reservada, somente com autorização judicial. Essa é a posição, por maioria, firmada no TSE, no RESP 634, e, vamos lá, isso repercutiu no pacote anticrime. O pacote anticrime, artigo 8º-A, diz: a captação ambiental feita por um dos interlocutores, sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público, poderá ser utilizada em matéria de defesa quando demonstrada a integridade da gravação. Então, a jurisprudência do TSE sobre gravações exige autorização judicial, a legislação do pacote anticrime fala em conhecimento prévio da autoridade judicial ou do Ministério Público, mas tem mais. Então, além dessa atenção, autorização judicial, policial ou Ministério Público mais prévio, nós estamos vivendo nos últimos dias um fervor nas mídias
sobre um ex-ministro da Educação. Corrupção, pastores, etc, etc, etc. Nos esquecendo que todo esse problema eclodiu com uma gravação feita do ministro falando sobre atender ou não atender pastores do ministério. E qual a origem dessa gravação? Quando se pediu ao Supremo que examinasse, a ministra Carmen Lúcia disse que não estava no escopo do inquérito. Então, o país inteiro tem um problema político que nasce de uma gravação ambiental, que chegou aos jornais, não é a última gravação, as primeiríssimas gravações, a origem delas não está esclarecida e a jurisdição está se mexendo. A jurisdição está se mexendo a partir de uma prova de uma gravação de interlocução. E aí temos o TSE por 4-3 dizendo que isto não é prova, temos a legislação, o pacote anticrime, dizendo que as gravações só com autorização, prévio conhecimento, não autorização, prévio conhecimento da polícia ou do Ministério Público, e temos uma gravação dando causa a um grande problema na jurisdição e na política nacional. Então, de novo, tá, como eu lhes digo, os problemas não nascem prontos, eles são problemas porque eles exigem que nós construamos respostas, e o que eu, já dei meu tempo, 1 minuto e tanto, 1h10, é isso mesmo, né? Não, falta 1 minuto, tô bem, tem tempinho. Então, o que investi o meu tempo com os senhores e as senhoras no dia de hoje foi para que aprendêssemos a pensar os problemas velhos, atuais e futuros do processo penal, sabendo quais são as forças, quais são as tensões, quais são os argumentos, quais são os valores que sempre voltam quando temos impasses, dúvidas ou dificuldades sobre os rumos do processo penal eleitoral. Lamento se eu lhes dei mais problemas do que soluções, mas eu gostaria que os senhores guardassem as ferramentas que eu lhes dei para saberem manejar essas ferramentas para construirmos as soluções. Porque os problemas atuais são alguns, o tempo passará e virão outros. Vejamos. O sistema processual penal eleitoral e a justiça eleitoral é um condomínio de muitas pessoas trabalhando, tá? Advogados, políticos, juristas, membros do Ministério Público, juízes. Esse edifício está em constante construção, em constante rearranjo. E aí é importante que nós tenhamos momentos de grande estabilidade, mas capacidade de refletir sobre como mudar, para onde vai e onde estamos no nosso processo penal eleitoral. Tenho o tempo cumprido, espero que tenha sido proveitoso para os senhores e para as senhoras toda essa carga de provocação. Agradeço de fundo do coração o convite do IEJA, foi um belo desafio a proposta que me foi feita e espero que tenha atendido às expectativas. Muito obrigado. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. Ensinar é o que fazemos direito.